Fala pessoal, como é que vocês estão? O tema do vídeo de hoje ele vai ser bastante divertido. Eu trouxe 5 filmes e esses 5 filmes têm uma coisa em comum. Constantemente eles estão na lista dos melhores filmes de todos os tempos e constantemente eles estão também sendo discutidos com os filmes com as melhores direções. Eu gosto muito do tema da direção, quero falar disso cada vez mais aqui no canal. Tem quadros muito legais aqui explicando como diretores fazem seus filmes, analisando cenas, enfim, vocês sabem que eu também quero realizar os meus filmes, escrever e dirigir os meus filmes, então eu tô o tempo todo estudando essas temáticas e é justamente por isso que eu adoro compartilhar isso com vocês. Pessoal, antes de começar a lista, eu quero contar pra vocês uma coisa meio chata que aconteceu recentemente e que eu trouxe uma solução. Eu perdi o acesso à minha conta antiga do Instagram, que é o @gzgustavocruz. Não tô conseguindo acessar direito, só tenho um acesso parcial e durante muito tempo fiquei esperando uma resposta, não recebi e decidi criar uma outra conta para não deixar que o meu trabalho fosse interrompido, que é o @oalendoframe. Então, se você quiser me ajudar por lá, me siga por lá, vai ajudar bastante. Infelizmente, tô tendo que começar de novo, mas enfim, a gente não pode parar. O meu negócio é falar com vocês sobre cinema, independente das plataformas atrapalharem o nosso negócio com as limitações delas. Se vocês me seguirem por lá, eu vou ficar muito feliz e vai me ajudar bastante no meu trabalho. E se vocês não seguem o canal ainda, como eu sei que tem muita gente que assiste e ainda não apertou o botão de se inscrever, isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ajudar o meu trabalho mesmo, se inscrevam aqui que é de graça. Agora, bora continuar. Em quinto lugar está o filme Casablanca, do Michael Curtiz. O Casablanca é um filmaço mesmo, é um filme que muitas vezes está em primeiro lugar quando o assunto é roteiro. Eu li recentemente o roteiro de Casablanca em um estudo com um grupo de amigos. Esse filme ele é marcante na direção porque você tem esses personagens em uma zona fria ali de guerra, né, onde as coisas podem dar errado o tempo todo. Você tem um protagonista que é indiferente ao que está acontecendo, mas em algum momento um amor antigo aparece ali, você vai descobrindo cada vez mais, né, que esse homem na verdade só tá super decepcionado no amor. O diretor, ele pensou muito bem o que cada personagem, o que cada ator ou figurante estaria fazendo ao longo do filme. A gente tem algumas transformações visuais que vão acontecendo na linguagem, né? Então no começo você tem os personagens todos às claras, os personagens ali aparentemente sem nada a esconder, mas as sombras começam a tomar cada vez mais conta daquele cenário. Depois a gente termina o filme num ambiente noir praticamente, né? Mas o grande lance da direção nesse filme é que é uma direção totalmente direcionada para que a história seja contada, para que a narrativa tome conta. Por isso o filme é tão lembrado pelo roteiro. É um filme que constrói uma metáfora, né? Então esse bar, esse protagonista e a relação dele com aquela mulher é uma metáfora para a relação dos Estados Unidos com a guerra, né? Você tem um filme que é sobre a guerra e ao mesmo tempo ele também é sobre um amor, um romance entre aqueles dois personagens. O quarto filme poderia ser considerado como um filme um pouco mais experimental, mas é um experimento, enfim, que é um experimento gigante, né? Que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Foi um filme que demorou 5 anos para ficar pronto. 2001 foi o seu projeto mais longo que foi executado, né? Ele também teve Napoleão, mas Napoleão nunca foi feito. Então, 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele é um primor, na minha opinião, é o melhor filme de ficção científica já feito. É o melhor filme que se passa no espaço. Até hoje, aquelas imagens, né? Tudo aquilo que foi construído não foi superado dentro do cinema. Você vê com os maiores efeitos especiais já feitos, ninguém consegue recriar o espaço como Stanley Kubrick fez. Isso porque ele não só era um perfeccionista, como ele também era um gênio. Dentro desse filme você vai ter os enquadramentos mais belos e também os experimentos mais interessantes. E o grande lance de 2001 é que é um filme construído em perguntas, não necessariamente em respostas, né? É claro que quando você fala de um filme, você não pode falar que o diretor, o resultado da obra é o olhar do diretor apenas, né? É o olhar do diretor que guia aquele universo, que constrói uma unidade, mas ele nunca conseguiria fazer esse filme sem todas as pessoas que estavam envolvidas ali. Então, acredito que o Stanley sempre foi um grande gerenciador de equipes e sempre buscou fazer com que as equipes chegassem no máximo de qualidade, né? E ele levava as pessoas ao limite nesse sentido. E 2001 é um dos meus filmes favoritos, eu sempre revejo porque é um filme que, por ser construído com perguntas, é um filme que ele sempre está me servindo como um ambiente quase de meditação sobre a vida, assim, e onde eu aprendo muito sobre mim mesmo.
O terceiro filme, né, que fica no terceiro lugar também da lista, é o filme Lawrence da Arábia, do David Lean. É uma história grandiosa, deve ter sido extremamente complexo realizar esse filme. O filme não só é longo, mas ele carrega o público de uma forma muito única, quase que tão obcecada quanto ao próprio protagonista. Nós vamos acompanhando esse protagonista, nós não sabemos exatamente aonde ele está indo, né? E é um filme construído, né, com grandes imagens, com a natureza, mostrando o espaço, né? Talvez o tamanho, né, dos personagens comparados ao deserto, né? Os personagens ficam pequenos comparado àquele espaço. E a direção desse filme, ela, assim como todos os outros aspectos, ela está em uma qualidade elevada, né? Quando você pensa em um filme que tem uma grande direção, é muito difícil que as outras áreas estejam para trás, porque é uma construção de unidade, né? A direção, quando bem executada, ela proporciona aos outros, né, levar o seu melhor, né, principalmente os atores. É papel do diretor dirigir muito bem os atores, e aqui nós temos atores de diferentes regiões do mundo, nós temos questões muito importantes que são abordadas no filme, e nós temos esse protagonista, que é um protagonista que você não necessariamente vai entender porque você se conecta a ele, mas existe algo que não deixa você sair ali de perto, né, que você não consegue se desconectar daquele personagem. Para quem já assistiu ao filme, provavelmente vocês concordem comigo, é muito difícil se desconectar dessa obra e da atmosfera que ela te apresenta. Você fica com o filme com você, de como eles conseguiram te transportar para a sede daquele deserto, para a obsessão daquele protagonista. E podem parecer coisas subjetivas, mas que são traduzidas no uso da linguagem cinematográfica do filme. É um filme incrível, um filme que representa o que é o cinema, visualmente falando também, né? Não só do ponto de vista narrativo. Em segundo lugar, um filme que costuma estar em primeiro em várias listas, mas não aqui, que é Cidadão Kane, do Orson Welles, seu filme de estreia, filme que acabou com a carreira do Orson Welles, né, de forma paradoxal, um dos melhores filmes de todos os tempos no cinema americano, só que ele mexeu ali, né, num vespeiro, ele mexeu com um homem muito poderoso e depois teve muita dificuldade para fazer seus outros filmes. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Cidadão Kane é como o filme dominou tudo aquilo que já tinha sido construído na linguagem do cinema, né, e aí em Cidadão Kane você percebe o quanto a história é contada através da linguagem cinematográfica. A câmera não está ali apenas para registrar o que está acontecendo, mas ela está ali também para conduzi-lo, né, para uma narrativa visual, né? Então é esse olhar, né? Olha, como é que a gente pode posicionar a câmera em determinado lugar, o que estará em foco, o que estará dentro do quadro e também, principalmente, o que não vai estar no quadro, né? O que vai estar fora do quadro é extremamente relevante para o pensamento de um diretor. Você percebe essa coragem, esse desejo de construir essa história com essas metáforas visuais, usando a linguagem do cinema a seu favor, né? O último filme que eu vou falar aqui pra vocês é o filme O Poderoso Chefão, que eu falo muito aqui no canal, né? Que eu gosto muito de fazer vídeos aqui no canal sobre, tenho analisado cenas sobre O Poderoso Chefão do Francis Ford Coppola. Pra quem não sabe nada sobre O Poderoso Chefão, eu vou deixar uma playlist aqui em cima pra vocês assistirem os meus vídeos sobre. Eu analiso as cenas, quero analisar cada vez mais, porque se aprende muito com O Poderoso Chefão e não é à toa que eu gosto tanto desse filme, porque de fato a direção ela é primorosa. O Coppola, o que ele faz aqui é simplesmente incrível, né? Como ele construiu essa história, ainda mais se for pensar em toda a pressão que ele estava passando por trás da obra. Mas, enfim, não faz muito sentido eu falar mais do filme aqui, porque vale a pena vocês assistirem meus vídeos sobre O Poderoso Chefão, que eu tanto gosto de fazer. Esses são os 5 filmes considerados como os melhores filmes no ponto de vista da direção, pelos próprios diretores americanos. Depois eu quero fazer uma lista com filmes de outros diretores de outros países, né, que são grandes diretores. Tem até um aqui, onde eu falo sobre Bergman, Tarkovsky, Kurosawa, Fellini, né, mas é um vídeo mais antigo do canal, então eu quero fazer outro falando aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.